Amém, Jesus é o Senhor, aqui é o Roosevelt Júnior que vos falo, irmão da igreja em Jaru, e vamos continuar desfrutando do livro Um Homem Segundo o Coração de Deus, do irmão Dong Yulan. Aqui vamos desfrutar do capítulo 15, que trata do título Submetendo-se à ordem estabelecida por Deus. Aqui vamos aprender sobre o respeito e a submissão de Davi. E vamos estar em específico desfrutando de 1 Samuel, capítulo 24 e capítulo 26. Como estudamos nos capítulos anteriores sobre a história de Davi, sabemos que Saul estava perseguindo Davi a todo momento, a todo instante, em constante perseguição. Mas Davi, por ser um ungido de Deus, recebendo a revelação de Deus, ele não se deixava cair à tentação de ir contra a pessoa de Saul, porque ele sabia que Saul era ainda o ungido de Deus, era o atual rei, apesar de Davi ter a promessa de que seria o futuro rei. Ele não queria fazer pela sua própria vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. E lá em 1 Samuel, capítulo 24, e os seus versículos demonstram que Saul estava perseguindo constantemente Davi, até chegar num ponto aqui em que Davi chegou diante de Saul, lá no capítulo 24, e ele teve a oportunidade de matar, executar Saul, mas ele não fez isso, porque ele sabia que Saul era autoridade estabelecida por Deus naquele momento. Então, tem a passagem aqui em 1 Samuel, capítulo 24, no inciso 4 e seguintes. Davi encontrou ali Saul na caverna, e ele, tendo aquela oportunidade de matá-lo, não o fez. Ele, na realidade, ali cortou parte da orla do manto de Saul, guardou, e em outra oportunidade apresentou a Saul, dizendo que poderia ter feito a vontade ali. Inclusive, um dos seus homens disse que agora Deus entregou o seu inimigo e aí pode executá-lo, mas ele assim não fez, porque ele disse que ele não iria estender a mão contra Saul, pois Saul era o ungido do Senhor. Está lá no versículo 6. E mais, no capítulo 7, com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois, capítulo 8, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nessa caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Aqui, Davi reconhece Saul como o seu Senhor e ungido de Deus. Reconhece Saul como autoridade estabelecida por Deus. E ele não poderia ali entrar em rebelião, mas sim ter um coração de submissão a Saul. Essa era a vontade de Deus. Se ali ele fizesse a sua própria vontade, matando Saul, ele iria contra a ordem de Deus, porque ele iria fazer de acordo com a sua vida da alma. Mas Davi, por ele ser uma pessoa que andava na presença de Deus, a sua consciência estava sendo
sensível à luz divina de Deus. Então, de maneira nenhuma, ele iria contra o ungido de Deus, porque isso lhe traria somente danos e reprovação por parte de Deus. Daí, então, a importância de nós permanecermos na presença de Deus constantemente, para que nós possamos receber a sua luz e não fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Podemos trazer uma aplicação prática dessa palavra na vida da igreja. Na igreja também tem a ordem, uma ordem estabelecida na vida da igreja. Na igreja, que é formada por todos os santos e formada ali por presbíteros e diáconos. Presbítero é aquela pessoa que tem mais experiência, mais maturidade, geralmente um ancião, e ele exerce a função de bispo, de supervisor ali na vida da igreja. E também tem os diáconos. Nós, na condição de irmãos, precisamos reconhecer qual é a nossa função na vida da igreja. E de acordo com a nossa função da vida da igreja, nós precisamos nos negar a nossa vida da alma, nos submeter aos irmãos que estão à nossa frente, não ter um coração de rebelião, mas sim de submissão. E se a gente perceber algo que possa ser errado ou na nossa visão equivocado, nós não podemos julgar e nem condenar os irmãos que estão à nossa frente, mas sim orar por cada um deles, para que Deus possa cuidar, resolver, tratar, porque se nós irmos contra os irmãos que estão à nossa frente, nós estaremos sendo rebeldes, desobedientes à palavra de Deus. Que nós possamos ter um coração de humildade. Aqui nós vamos aprender mais sobre essa situação de humildade de Davi diante de Saul, quando ele mantém essa humildade e temor e chama Saul de o meu Senhor, o ungido de Deus. Nós precisamos ter esse coração manso, pacífico, que guarda humildade, mansidão, amor e longanimidade. Só assim nós poderemos realmente expressar plenamente Deus entre os homens. Por isso nós precisamos continuamente vivermos em comunhão com o Senhor, mais e mais recebendo da sua vida, que é cheia de humildade. Senhor Jesus, que nós possamos realmente negar a nossa vida da alma e ter um coração de submissão, de humildade, de mansidão, obedecendo a ordem estabelecida por Deus. Aqui em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo nos fala, que quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Senhor Jesus, que nós possamos manter essa ordem na vida da igreja. Deus fez o universo para ter uma ordem, não um caos, não uma confusão. Na vida da igreja também, no nosso lar, precisa reinar a ordem, e a ordem precisa vir de Cristo, de Deus, que nós possamos estar sendo encabeçados por Cristo, por Deus e pelos irmãos de frente que estão sendo estabelecidos como autoridades na vida da igreja. É importante observar aqui que, apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, acontece de às vezes nós irmos contra a vontade de Deus, agindo ainda na nossa forma natural, expressando a nossa carne, ou na nossa vida caída. E aconteceu um episódio aqui que Davi, apesar de ser rico em várias virtudes humanas, ainda era um homem sujeito à ação de sua carne. Suportou ali constantes perseguições a Saul, contudo ele não conseguiu suportar a rejeição da parte de Nabal em ajudá-lo. Movido então por essa constituição natural, Davi, em sua ira, decidiu matar a todos os do sexo masculino daquela casa.
isso precisa servir de alerta para nós não confiarmos em nós mesmos. A nossa confiança vem de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus. Então a gente não pode ser influenciado de uma forma ou de outra por nossa carne, porque nós podemos cair e perder a herança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, mas graças a Deus, que houve a intervenção sóbria e sábia de Abigail. Ela foi ao encontro de Davi a fim de fazê-lo mudá-lo de ideia, pois seria insensato derramar o sangue de Nabal e de todos os varões ali por algo tão pequeno como o que havia ocorrido. Esse fato mostra-nos aqui claramente o quanto nós necessitamos de pessoas como Abigail, para equilibrarmos e aconselharmos. Agradecemos então ao Senhor por nos agraciar pelos irmãos que estão à nossa frente, por nos aconselhar, nos acolher, nos receber, nos ouvir e nos direcionar nas veredas, nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, nos ajudando mutuamente. Senhor Jesus. Então que nós possamos aprender com essa lição, que nós precisamos agir de acordo com a vontade de Deus, permanecendo na sua presença constantemente, com toda a humildade, longanimidade, mansidão e não agindo de acordo com a nossa vida da alma, com a nossa carne. E algo fundamental aqui que eu quero ler esse trecho desse capítulo 15, que faz um desfecho excelente para nós aplicarmos na nossa vida diária. Não nos cabe julgar ou condenar os que foram designados por Deus para liderar-nos. Antes devemos orar por eles, para que vivam em submissão a Deus, a fim de representá-lo adequadamente. A Deus cabe a tarefa de corrigi-los e discipliná-los quando necessário. Se nos rebelarmos, nós mesmos é que sofreremos o dano espiritual. Então não cabe a nós nos rebelar, ter uma posição de desobediência, porque a consequência vai ser cobrada diante de nós. Nós possamos ter um coração de submissão, Senhor Jesus, de humildade, de submeter as autoridades que foram constituídas por Deus na vida da igreja. Senhor Jesus. E por fim aqui, houve outra perseguição no capítulo 26 de Saul a Davi, porque Saul ouviu ainda conversas de terceiros e acabou incitando novamente a ir contra Davi. Davi, mais uma vez, por estar na presença de Deus, teve a possibilidade de também não atentar contra a vida de Saul. E ali nós verificamos que essa constante perseguição de Saul contra Davi também representa nós na vida da igreja. E porque está lá, em 2 Timóteo capítulo 3, 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E mais, João 16, 33. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Senhor Jesus, nós possamos aprender como Davi, manter esse coração humilde, submisso, longânimo, manso na presença de Deus, porque nós somos constantemente perseguidos, caluniados e difamados. Não olhemos para as pessoas que o fazem, mas percebemos que por trás delas está o inimigo, Satanás, que os incita a isso. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Senhor Jesus, mesmo diante das perseguições, nos ajude a permanecer com esse coração humilde, sendo submisso às autoridades estabelecidas por Deus. Jesus é o Senhor. E curtem o vídeo, deem o seu like, compartilhem, comentem,
aí no chat, compartilhe com o pai, com a mãe, com o tio, com os familiares, vizinhos, amigos, para que a palavra de Deus possa ser semeada cada vez mais em nosso coração, germinando e frutificando cada vez mais. Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.